tema da nossa mensagem hoje é Começando Bem 2020. O motivo desse tema é porque, primeiro, lógico, nós estamos começando o ano de 2020 e início de ano sempre é aquele tempo onde a gente faz muitas promessas. É muito comum a gente chegar no final do ano, na transição de ano, e a gente fazer aquele monte de promessa para o ano seguinte, é ou não é? Eu me senti inspirado a preparar essa mensagem quando eu vi uma estatística no fim de 2019, uma estatística publicada pelo Serviço de Segurança Social dos Estados Unidos. E essa estatística ela diz o seguinte, que 95% das pessoas vão viver uma vida muito aquém daquilo que elas gostariam de viver, em todos os aspectos da vida. Levando em consideração vida financeira, vida social, vida familiar, vida profissional, enfim. Apenas 5% das pessoas, é isso mesmo, só 5 pessoas em cada 100 vão alcançar sucesso nessas áreas da sua vida. E essa pesquisa mostrou também que 36% das pessoas, elas vão viver toda a sua vida com dificuldades, principalmente na área financeira. E pasme, o mais preocupante de tudo, 54% das pessoas vão chegar na velhice dependendo do favor de outras pessoas para sobreviver. Isso na realidade americana. E a economia deles está um pouquinho na frente da nossa. Né? Uns 500 anos só, talvez. O Serviço de Segurança Social dos Estados Unidos é o órgão, é a entidade que tem acesso a todos os dados e informações da população americana. Eles controlam tudo através de um número, que aqui no Brasil é o CPF, e nos Estados Unidos chama Social Security. Esse número controla tudo, quanto que a pessoa ganha, quanto que ela gasta, onde ela vai, o imposto que ela paga, o nível de educação que ela tem, todos os dados da pessoa estão registrados nesse número. Então eles têm todos esses dados. E eles mostraram, através dessa pesquisa, esses dados que eu te mostrei. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero estar nos 5% que vão alcançar sucesso. E eu quero te ajudar a chegar lá comigo também. Amém? Quantos aqui querem ter sucesso em todos os âmbitos da sua vida? Todos nós queremos, não é verdade? Mas deixa eu te dizer algo. Querer não é uma ferramenta eficiente para alcançar esse sucesso. Dizer amém é fácil. Mas, será que nós estamos fazendo o que precisamos fazer para estarmos nesses 5% de pessoas que vão alcançar sucesso na vida? Eu fico olhando assim pensando, uma das coisas mais tristes que a gente vive é quando a gente chega assim no final do ano com aquele sentimento de frustração. Já aconteceu com você? Aquele sentimento assim de que você poderia ter feito mais. Aquele sentimento de que você poderia ter conquistado mais. Que você poderia ter sido mais. E é por causa desse sentimento, né, anual, parece que as pessoas só sentem isso uma vez por ano, né, no fim do ano. É por causa desse sentimento que as pessoas fazem tantas promessas no ano novo, e mais uma vez, elas passam um ano e não cumprem essas promessas. Uma das práticas mais saudáveis que nós temos na Semana Shekinah é o hábito de nós anotarmos, fazermos os nossos alvos para o ano seguinte. Quem fez? Quase 2. O problema é que para a maioria os alvos caem no esquecimento. Eu me lembro que na primeira reunião de oração que eu tive com os pastores esse ano, eu puxei a lista de alvos do ano passado e eu comecei a ler junto com eles. Para mostrar o que nós atingimos e o que nós não atingimos. E para mostrar onde nós precisamos continuar lutando e que tecla que nós temos que bater. Então as pessoas precisam aprender a sair desse ciclo. De entrar no ano novo, fazer um monte de promessas, e aí passar o ano inteiro e não cumprir
não cumprir nada. E as pessoas repetem esse ciclo, ano após ano, e nunca alcançam tudo que elas podem alcançar. E nem se tornam tudo que elas podem ser. E hoje eu quero te ajudar a quebrar esse ciclo, amém? Para que você se torne a pessoa que você precisa ser para alcançar o nível de sucesso que você deseja alcançar em todas as esferas da sua vida. Vida social, vida familiar, vida profissional, vida espiritual e vida pessoal, ok? E talvez essa seja a pregação menos espiritual, se eu posso dizer assim, que eu já fiz na igreja. Mas que é tão importante quanto qualquer explanação de texto bíblico. Porque isso também pode mudar a sua vida. E é lógico, os princípios de tudo que eu vou falar para você são os princípios da palavra de Deus. E eu quero te mostrar isso. Mas eu quero falar de algumas coisas que você precisa para começar bem, mas principalmente terminar bem 2020. Ok? Então, primeira coisa que eu quero falar com você: organização e planejamento. Organização e planejamento. Eu vou ler para vocês Lucas 14, versículo 28 a 30, ok? Lucas 14, 28 a 30 está escrito: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Bom, é lógico que Jesus não está falando de construção de prédio. Jesus está falando de organização e planejamento. Irmãos, é impressionante como as pessoas vivem de forma desorganizada, e mais impressionante ainda, como as pessoas vivem sem planejamento na vida. Sabe aquela filosofia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, leva eu. A maioria das pessoas vivem assim. Elas não têm um planejamento para a vida. Elas não têm um planejamento para os seus dias, para as suas semanas, para os seus meses, para os seus anos. Aí elas vivem uma vida completamente desorganizada. Não tem um planejamento financeiro, não tem uma agenda, não tem uma organização de horários, e são especialistas em perder tempo. O pastor César Cascão disse aqui semana passada, muito bem dito. Ele disse aqui: tempo é vida. Tempo é vida, isso é verdade. Ok? O tempo é a única coisa que te pertence nessa terra, sabia disso? Nada do que você tem é seu, além do tempo. E é incrível, as pessoas são especialistas em perder tempo. E perder tempo é perder vida. Elas perdem tempo porque a vida dela está desorganizada. Mas deixa eu te dizer, você sabia que jogar tempo fora, ou usar mal o seu tempo, é uma das principais causas de mediocridade que existem? Ou seja, vai colocar você na média, dentro dos 95% das pessoas que vão viver na média. Você vai ser no máximo mediano. Por quê? Porque o seu tempo está desorganizado. Ok? As pessoas vivem dizendo que não tem tempo para fazer as coisas. Não é verdade? Principalmente hoje em dia. Mas na verdade não é que elas não têm tempo. O que eles não têm é a organização do tempo. E é incrível que quanto menos tempo a pessoa tem para fazer, mais tempo ela joga fora. Já viu isso? Eu não gosto de trabalhar com gente desocupada. Porque gente desocupada nunca acha tempo para fazer as coisas. É incrível. Eu gosto de trabalhar com gente ocupada. Porque quem é ocupado sempre acha tempo para fazer algo que é importante. Para fazer as coisas que realmente importam. Já viu isso? Já viu que as pessoas que mais trabalham também são aquelas que mais servem na igreja? As mais ocupadas. Aquelas que parecem que não têm tempo. Então, primeira coisa que eu quero te dizer, deixa de deixar as coisas para amanhã.
Tem coisa difícil para você resolver? Deixa eu te dizer, comece resolvendo as coisas mais difíceis em primeiro lugar. Quando você acordar, você pega ali uma lista de coisas para fazer, eu tenho que fazer isso, 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 isso e aquilo. Comece pelo mais difícil primeiro. Por quê? Porque quando você resolve o mais difícil primeiro, você vai se sentir com mais energia, com mais disposição de fazer o resto, porque as outras coisas vão parecer pequenas para você. Então faz isso, resolve o mais difícil primeiro, é uma estratégia de produtividade. Mas o mais importante de tudo é que você pare de perder tempo. Que você tenha uma organização básica. Eu tenho um pouco de organização. Eu não sou, vamos dizer assim, nenhum expert em organização. Mas quando você tem 21 ministérios para administrar, você tem família, saúde, uma escola que está fechando, tudo isso para ser conciliado e fazer tudo isso funcionar, você precisa ter um pouco de organização, porque senão as coisas não vão acontecer. E além do mais, com tantas construções acontecendo nessa igreja como está acontecendo. Administração de igreja, construção de prédios, 21 ministérios funcionando, família, e o que mais toma tempo de tudo, mulher. É ou não é verdade, irmão? Quem riu sabe. Então, assim, minha vida é razoavelmente organizada. O que eu faço? Eu tenho um quadro de horários. Se for possível, não sei se está disponível, queria que colocasse aí, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, não estou dizendo que esse é o jeito de fazer, mas só para te mostrar alguma coisa aqui, mais ou menos, para você, tá? Então, um quadro de horários, ele me fala o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, né? Quais são as coisas que eu tenho que resolver a cada dia da semana, em cada área. Então, é um quadro de horário simples, simplesinho. Planilha de Excel, minha vida é feita de Excel, ok? Então, e aplicativos que ajudam a organizar a vida. Irmãos, hoje é tão fácil se organizar, muito mais fácil que há um tempo atrás. Hoje tem aplicativos, tem muita coisa para te ajudar, ok? Computador, então é um quadrinho de horário simples, olha lá. Você vai ver lá, está comendo um pedacinho lá, mas no lado de cá são os dias da semana, em cima as horas do dia. Ali tem algumas cores que definem algumas coisas. Então, cada coisa ali para mim representa uma cor. No meu calendário verde são as coisas importantes que eu tenho que fazer. Não é o roxo lá que você está vendo, são as coisas circunstanciais que acontecem na minha vida. Sabe aquelas coisas que aparecem, que você não programou, mas elas aparecem, você tem que resolver? Pois é, isso lá na minha agenda está de roxo. E eu marco ali de laranja ali as coisas urgentes, que são o quê? São aquelas coisas que um dia foi verde, que era importante, que eu não consegui fazer, agora se tornou urgente. Então eu tenho que fazer o mais rápido possível, porque vai começar a me dar problema. Ok? Vai fazer com que eu funcione como um bombeiro, apagando fogo. Então tem que ir lá e resolver isso logo. Ok? Então tem um tempo na minha agenda específico para reservar, só para resolver essas pendências aí, coisas urgentes. Tá bom? Então, tá entendendo? Minha vida funciona mais ou menos assim. Mas você vai ver que o foco está no importante. Ok? Um pouquinho para o urgente, um pouquinho para o circunstancial. Por quê? Porque a premissa básica é, se eu fizer aquilo que é importante, eu vou ter a cada dia menos coisas urgentes para fazer. Ok? Então, tem coisas ali importantes para fazer. Por exemplo, atendimentos e outras coisas que estão ali no verde. Ok? Mas eu preciso definir o que eu vou fazer nessas horas. Aí eu uso um outro aplicativo, que chama Trello. Passa aí para mim na tela. É assim que eu organizo tudo. Uma lista de coisas para fazer. E é muito legal esse aplicativo. Eu estou fazendo marketing aqui, né, pessoal, de graça. Ali é legal porque você vai arrastando um de uma coluna para outro, né, as coisas que você tem para fazer. Então eu pego aqui uma coluna de importante, e aquilo ali passou da hora de fazer. Se passou, eu passo ela para urgente. Ali é só um pedaço da tela, tem outras colunas para lá, até no concluído. Tá certo? Então eu vou movendo essas coisas. E assim eu vou caminhando. Então não sou nenhum especialista, mas estou te mostrando que existe uma organização mínima que você precisa para organizar e planejar a sua vida. Pode tirar, tá? Então eu tenho alvos. Tem alvos que eu quero alcançar na minha vida pessoal, minha vida particular, meus alvos de saúde, meus alvos com a igreja, enfim. Mas como que eu vou discriminar esses alvos dentro da minha agenda? Eu vou colocar cada coisa no horário
onde cada coisa tem que acontecer, dentro do meu quadro de horário semanal. Então, as coisas de família, as coisas de igreja, todas as coisas que eu tenho, eles vão estar em algum lugar no meu quadro semanal de coisa. Os irmãos entenderam isso? Então, não tem que ser desse jeito. O que eu estou te dizendo é, você precisa ter uma visualização das coisas que você tem que fazer, tem que ter os seus alvos, suas metas claras e algo que vai te ajudar a entender quanto que você tem que fazer cada uma dessas coisas. Os irmãos entenderam isso? Minha vida financeira é do mesmo jeito. Tudo que eu gasto, tudo é tudo que eu estou falando mesmo. Se eu compro um brigadeiro ali no pátio, R$2 no final do culto, eu pego meu celular na hora, eu lanço esse brigadeiro que eu comprei em um aplicativo de controle financeiro. Ao final de cada mês eu sei exatamente cada centavo do que entrou, do que saiu e o que eu tenho. Certo? Eu tenho minhas metas financeiras e é assim que eu controlo tudo. Até minha planilha de correr. O tanto que eu corro, eu anoto. E eu vou, né? Então eu tenho meu orçamento financeiro da casa, nós seguimos em cima disso. Então eu ensino os meus filhos, dou educação financeira para os meus filhos, tento ensiná-los a se organizar. Minha esposa me ajuda muito, ela é super cooperativa e tudo que nós temos até hoje é fruto dessa disciplina, desse planejamento, dessa organização, desse esforço, das nossas economias. Muitos sacrifícios que nós fizemos por causa de um planejamento que nos diz o que fazer e o que não fazer para a gente poder guardar um pouquinho e crescer um pouco a cada ano. Tudo que nós conseguimos ganhar até hoje está aplicado, diversificado, em aplicações diversificadas. Hoje eu não vou falar sobre finanças para vocês, mas educação financeira também é um tema muito interessante para nós conversarmos a respeito. Aliás, nós temos grupos de interesse sobre educação financeira, tá, irmãos? Sobre investimentos, sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento emocional. Então, sim, nós temos vários grupos que vão trabalhar áreas de desenvolvimento que aparentemente não são assuntos espirituais, mas que são diretamente ligados à sua vida espiritual, ok? Então preste atenção, o próprio Jesus disse, planeje a sua torre. Que torre é essa? É a sua vida. Planeje a sua vida. Planeje o custo das coisas que você quer conquistar na sua vida. Quanto tempo vai demorar? Quanto sacrifício vai demandar? Quanto de investimento você vai precisar colocar para você conquistar isso? Sabe qual é o problema, irmãos? É que as pessoas querem uma vida nota 10, sendo pessoas nota 4. E não funciona assim. Então, se você quer alcançar sucesso na sua vida, se você quer ver a bênção de Deus chegar na sua vida, você precisa se organizar e se planejar. Organize a sua vida, organize o seu horário, organize a sua vida financeira. Tenha planejamentos, tenha alvos, tenha metas. Porque senão você vai acabar nos 95%. Daqueles que vão ficar na linha da mediocridade. E infelizmente é assim. Tá? Não é maldição que eu estou lançando para você, é simplesmente estatística, tá bom? E deixa eu te falar uma coisa, ler a Bíblia não resolve esse problema, orar não resolve esse problema, tá certo? O que resolve isso é a ação. É lógico que a Bíblia, os princípios da palavra de Deus, a oração vão trazer bênçãos sobre a sua vida, vão abençoar o seu trabalho, mas você tem que se organizar. Quantos estão me acompanhando aqui? Bom, deixa eu te explicar isso melhor no tópico 2, ok? Tópico 1 é organize-se e planeje-se. Organização e planejamento, ok? Tópico 2, anota aí. Entenda como funcionam as bênçãos. Entenda como funcionam as bênçãos. Deixa eu ler para você. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, no passado já abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ok, digam assim, segundo a palavra de Deus, Deus já me abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Ok.
Eis a pergunta: se Deus já me abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo, onde é que estão essas bênçãos então que eu não estou vendo todas elas? Por que que elas não se materializaram? Entenderam, né? Na minha vida ainda. Elas já estão conquistadas em Cristo. Elas estão nas regiões celestiais, a palavra está falando. Mas elas têm que se materializar na nossa vida. E é aqui que muitas pessoas se perdem no processo. Escute. Quero que você entenda algo. Bênção de Deus não é uma mágica que acontece para fazer sua vida ficar melhor. Pensa nisso. Quando Deus chama Abraão, por exemplo, o que Deus faz? Deus fala assim: olha, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus promete a Abraão que ia dar a ele uma terra que mana leite e mel. Ok? E lá na frente, depois que o povo sai do Egito, depois de ter sido escravizado por 400 anos, né, eles vão em busca dessa terra. Eles querem voltar para essa terra que emana leite e mel, a terra prometida, que é a nação de Israel. Ok? Agora perceba uma coisa. Deus chama Abraão e fala: vou te levar para uma terra próspera. Vou te levar para uma terra que emana leite e mel. E Abraão sai. E vai para essa terra. Agora veja o que ele encontra quando ele chega nessa terra. Coloca a foto aí, por favor. A próxima. É isso que Abraão encontra quando ele chega lá. Essa é a terra que mana leite e mel. O que você ia pensar se fosse você? Será que Deus errou o CEP? Ele vê um grande deserto. Israel é um grande deserto. Para onde você olha tem montanha, pedra e areia. Para todo lugar. Mas de repente, no meio desse deserto, você começa a ver jardins lindos, plantações verdes, coisas fantásticas. Você vê um deserto que floresceu. Porque o Deus que prometeu a terra foi o mesmo Deus que deu ao povo as estratégias e as técnicas para fazer a terra florescer. Presta atenção no que eu estou tentando te dizer. A bênção existia, ela foi liberada pela boca de Deus, mas a bênção só se instala com o trabalho. Escute isso. A bênção não vem no meio da preguiça. A bênção não vem pela procrastinação. Não vem no meio da incredulidade. Não vem no meio do despreparo. A bênção chega para quem se prepara para ela. Escute isso. As bênçãos bíblicas de prosperidade são para nós, são reais. Mas elas não vão se cumprir na vida daquelas pessoas que não se prepararam para recebê-las. É simples assim. Escute, quando a bênção chega, você precisa estar pronto para ela. Porque senão ela passa de você. E ela não encontra pouso na sua vida. É por isso que você precisa usar o seu tempo de maneira sábia. Use o seu tempo para se preparar. Use o seu tempo para estudar. Use o seu tempo para melhorar a si mesmo. Use o seu tempo para ser produtivo. Talvez você não consiga ver, ou talvez não tenha conseguido ver até hoje, que passar um tempo fazendo um planejamento financeiro, por exemplo, é você abrir espaço na sua vida para Deus te abençoar. Já parou para pensar nisso? Tem gente que não tem planejamento financeiro nenhum. Olha, irmãos, entenda, eu não estou falando aqui de ganhar muito ou ganhar pouco. Ok? Eu estou falando aqui de prosperidade. E ser próspero é você estar melhorando a cada dia. A cada ano você está melhor do que o outro. Isso é prosperidade. Deixa eu dizer algo para você. Posso falar? Posso falar? Lógico que eu posso, né? Sou seu pastor, vou falar. Tá bom? Não, você não vai ficar magoado por mim. Você tem que me perdoar se você ficar chateado. Tá bom? Vou te dar uma semana para você me perdoar. Mas vou te dizer. Se você ganha de R$3.000 para cima,
e vive apertado ou endividado, você é um mau administrador do seu orçamento familiar. Eu confesso que com menos de R$3.000 de renda familiar hoje, é plausível que uma pessoa viva apertada ou até, em alguns casos, endividada. Ok? Por todo o contexto de falta de educação financeira que nós temos no nosso país. Ok? Mas, vou dizer uma coisa para você. Eu sei a realidade da nossa igreja. E eu sei que 80% da nossa igreja, ok, está acima desse patamar de R$3.000 por mês. 80%. Eu sei disso. Mas tem algumas pessoas que estão nesses 20%, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá? Muitos desses que ganham menos dos 3.000, que estão abaixo, muitos deles são mais equilibrados financeiramente do que alguns que ganham 5, 10, 15 ou até mais. Você acredita, irmãos, que tem pessoas que ganham mais de R$10.000 por mês e vivem apertadas? Acredita nisso? Você acreditaria ainda se eu te dissesse que isso acontece com pessoas que ganham R$20.000? Enquanto eu estou aqui falando isso, alguns estão pensando assim, meu Deus, se eu ganhasse R$20.000, eu estaria agora em Paris, assistindo o culto online, pela Luz TV. Mas acredite em mim, irmãos, é verdade. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas não tem nenhuma organização financeira. E acaba gastando mais do que ganha. Por que isso acontece? Bom, simples. As nossas escolas não ensinam educação financeira. O sistema em que nós vivemos, né, de consumismo, né, a nossa economia, o nosso sistema econômico, capitalista, ensina as pessoas o quê? A gastarem tudo o que elas ganham e usar o cartão de crédito para comprar aquilo que o dinheiro do salário não deu para comprar. É isso que o nosso sistema ensina. Né? Aí as pessoas que não têm planejamento, que não têm foco, que não começam o mês sabendo onde vão colocar o seu dinheiro, pessoas que não planejam o futuro, que não fazem investimentos, ou no máximo ficam ali perdendo o seu dinheirinho na poupança, né? Porque a poupança perde dinheiro, você sabe disso, né? Lógico que você sabe. E aí as pessoas vão tocando a vida assim. Aí a vida não melhora, a prosperidade não chega, e você acha que Deus não quer te abençoar. E a verdade não é essa. Eu estou tentando te ensinar hoje como funcionam as bênçãos de Deus. As grandes bênçãos de Deus chegam para aquelas pessoas que estão prontas para recebê-las. E estar pronto envolve muitas coisas, que eu vou tratar com vocês agora. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu tenho preparado essa igreja, a igreja, para investimentos milionários. Quantos dizem amém? Eu estou preparando isso, porque eu sei que existem pessoas milionárias ao redor do mundo, com muito dinheiro, mais dinheiro que você pode imaginar. Pessoas milionárias, bilionárias que estão procurando projetos sérios em que elas podem investir. Certo? Tem muito dinheiro no mundo e eu quero preparar essa igreja para que nós sejamos alvo desses investidores. Eu estou preparando, primeiro, com integridade e transparência. Segundo, com organização e planejamento. E terceiro, fazendo o que é possível fazer com o pouco que nós temos. Ok? Fazer o que dá para fazer, ao invés de cruzar os braços e dizer, eu tenho um belo projeto, mas não tem dinheiro, vou ficar parado. Quem pensa assim nunca vai ter. Porque enquanto você não começar a fazer o que você pode, com o pouco que você tem, os grandes recursos não vão chegar. Então eu tenho preparado a igreja, vocês, a estrutura, com integridade e transparência, com planejamento, com organização e fazendo o que é possível fazer. Porque a bênção de Deus não vem para preguiçoso. A bênção não vem para quem está de braços cruzados. Vamos falar de vida profissional. Deixa eu falar um pouco para os jovens agora. Jovens, pelo amor de Deus, escuta aqui, estuda, se prepara, melhorem. Mas também tenham caráter, sejam diferentes, sejam diferenciados,
Sejam diferentes dos 95% da população que vão viver na mediocridade. Olha, irmãos, às vezes eu fico assim, doido com essas coisas. Eu vejo às vezes assim, jovens com mais de 20 anos, 25 anos, pararam de estudar, não estudam, não têm uma profissão, não trabalham, passam grande parte do tempo fazendo nada. Assistindo no YouTube, jogando videogame, fazendo coisas que não são produtivas, passeando, fazendo isso e aquilo. E ainda quer casar. Alguém tem que falar para esse cara que as mulheres não estão procurando um cara assim. Filhão, escuta aqui. O mundo não é a Disneylândia. E Deus não é Papai Noel. Deixa eu te dizer. Sai dessa vida e vai estudar. Vai se preparar. Não tem dinheiro? Vai fazer curso de graça. Tá assim, ó. Vai lá no Sebrae que tem vários cursos excelentes. São de graça. Faz curso online. Porque eu sei que tem muito curso bom online. E eu sei que você tem tempo para ficar na internet. O que você não tem é foco. Talvez você não tenha a visão daquilo que eu estou tentando te ensinar hoje, mas eu estou aqui para abrir os seus olhos. Vai estudar, faz curso online. YouTube está cheio de curso bom. Aprende uma profissão, começa a trabalhar com alguma coisa, faz alguma coisa, saia da sua zona de conforto. Comece a trabalhar, produza. Porque Deus não abençoa quem está parado. Deus não abençoa o comodismo. Então sai dessa vida, sacode. Vai procurar alguma coisa útil para você fazer da sua vida. Pelo amor de Deus. Porque você é o futuro dessa igreja. E eu não quero essa igreja nos 95% da população que vai ficar na mediocridade. Eu quero igreja cheia dos 5%. Quem diz amém? Eu quero mostrar isso para vocês um pouco na Bíblia, tá bom? Que a bênção de Deus vem com preparo e com trabalho. Diga isso, a bênção de Deus vem com preparo e com trabalho. Antes de eu continuar, você já conversou com uma pessoa rica sobre isso? Converse com uma pessoa bem-sucedida. Converse com um crente rico, de preferência. Todos eles vão te dizer a mesma coisa. Eu só tenho isso porque Deus me deu. Eles vão te dizer, eu só cheguei onde eu cheguei porque Deus me abençoou. Mas se você olhar para a vida deles, se você andar com eles no dia a dia, você vai descobrir que eles trabalham muito mais do que a maioria das pessoas. Acordam cedo, trabalham muito, mas sabem que o resultado vem por causa da bênção de Deus. É assim que a bênção funciona. Deus te promete uma terra que mana leite e mel. Sabe o que Ele entrega na sua mão? Uma terra que precisa ser trabalhada. E Ele te dá capacidade para trabalhar, mas você precisa tirar o bumbum da cadeira e trabalhar na terra. E quando você fizer isso, Ele vai enviar a chuva no tempo certo. Isso é a bênção de Deus. Ele vai abençoar o seu trabalho. Você vai prosperar. É assim que a bênção funciona. Terceiro e último lugar. Tenha um caráter que honra a Deus. Aqui é uma outra condição de sucesso. E eu quero levar você agora aqui para a vida de José. Esse homem que foi um exemplo de fé, de caráter, de organização, de administração, de preparo. José é um exemplo completo disso que eu estou falando aqui para vocês. Eu não vou ler um texto porque eu vou falar de toda a vida de José. Eu quero abordar toda a vida dele para mostrar isso para você. Ok? Que se você for uma pessoa diferenciada, de caráter diferenciado, se você se preparar e se desenvolver pessoalmente, Deus vai te abençoar e nada vai poder te segurar, ok? Talvez o melhor exemplo da Bíblia, que fala sobre preparo, fé, administração, organização, seja a vida de José, tá bom? Só para te lembrar, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, lembra? No final ele acaba parando na cadeia injustamente. Vai ser preso injustamente. Aliás, abre aspas aqui que eu quero te dizer uma coisa. Para de reclamar da vida.
Para de reclamar do passado. Para de reclamar das limitações. Para de reclamar de tudo. E assuma a responsabilidade de transformar a sua vida. De se tornar uma pessoa melhor. E a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Ok? Não deixe o seu passado atrapalhar o seu futuro. Ok? Então vamos lá. José é vendido como escravo e vai parar na cadeia injustamente. Mas ele termina a sua história como o segundo homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas do faraó. Todos nós sabemos que isso aconteceu pela mão de Deus, certo? É ou não é? É isso que nós vemos na palavra, é ou não é? Mas eis a questão: quais são os aspectos envolvidos na vida pessoal de José que permitiram que as bênçãos de Deus se materializassem na vida dele? Quais são essas coisas? Olha, para pensar. Em primeiro lugar, você não vê em nenhum lugar José reclamando da vida dele. José não para reclamar das coisas que aconteciam com ele. Ele é um cara que não desiste. Ele era resiliente. Ele era um trabalhador. Ele era um casca grossa. Ele não perdia tempo reclamando das desgraças que aconteceram na vida dele. E foram muitas. Certo? Mas ele não perde tempo com isso. Sabe o que ele faz? Ele assume a responsabilidade de se tornar a pessoa que ele precisava ser para atingir o nível de sucesso que ele queria para a sua vida. Porque ele acreditava no sonho de Deus. Agora olha o quanto é importante isso que eu te falei agora. José investiu no seu desenvolvimento pessoal. Diga isso, desenvolvimento pessoal, diga. Ok, isso. José se tornou bom em tudo o que ele se propôs a fazer. Tudo. Ele foi vendido como escravo, certo? Ok. Ao invés de ficar chorando, ele se tornou o melhor de todos os escravos. E isso levou a ser o principal servo da casa de Potifar, um alto oficial do Egito. Tá certo? E por causa de uma injustiça, os irmãos sabem da história, a mulher de Potifar dá em cima de José. José corre, ela mente, dizendo que ele o atacou e ele vai parar na cadeia por isso. E ele acabou sendo preso injustamente. Foi parar na cadeia. Mas ao invés de ficar chorando as mágoas e perguntando a Deus: Deus, por que eu? Eu sou um cara tão fiel. Por que eu? Por que eu vim parar na cadeia? Em vez dele ficar chorando, sabe o que ele faz? Ele se tornou o melhor presidiário que o sistema penitenciário do mundo jamais conheceu. E nunca mais vai conhecer. Ele foi o melhor preso que já existiu na terra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu alguém colocar preso para tomar conta da cadeia? Pois é, irmãos, foi isso que aconteceu com José, tem base. Ele estava preso, mas ele era um cara tão bom no que ele fazia, que ele se tornou a pessoa que se tornava dono da cadeia. Administrador da cadeia. É a mesma coisa de colocar macaco para vigiar banana. É incrível que isso tenha acontecido na vida de José. Você não acha? Você nunca parou para pensar nisso, não? José era preso, um preso que tomava conta da cadeia. Meu Deus, que cara era esse? Nós deveríamos parar e olhar esses detalhes da vida de José com mais cuidado. Porque o grande segredo da vida de José não foi o sonho que ele teve quando ele era criança, mas o que ele fez para que esse sonho se materializasse na vida dele. Depois, José sai da cadeia, certo? Aí você pode pensar, agora ele vai descansar. Agora ele está satisfeito. Não. Ele sai da cadeia e agora que tudo começa. Agora, já provavelmente depois dos 30 anos de idade, né, é que ele começa a realmente a buscar alguma coisa. Agora, abre aspas aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava aconselhando uma pessoa esses dias sobre vida financeira, ok? E ele me disse assim: bispo, eu queria ter sabido disso antes, porque agora eu já tenho 30 anos de idade e parece que está muito tarde para eu começar. Eu disse para ele assim, falei assim: não, meu irmão, presta atenção aqui. Você vai viver, no mínimo, mais 40 ou 50 anos. Então você ainda tem muito tempo. E mesmo que você fosse viver só mais 5 ou 10 anos, dentro da perspectiva de vida do brasileiro, que é em torno de 70 até 75 anos, quem já passou disso está na hora extra.
Mesmo que você tenha mais 5 anos, eles podem ser melhor do que os 60 ou 70 que você já viveu, porque a sua vida melhora quando você melhora, independente da sua idade. Agora é lógico, quanto mais cedo você começar, escute jovens, quanto mais cedo vocês entenderem isso que eu estou dizendo, quanto mais cedo você começar a investir em você mesmo, em desenvolvimento pessoal, quanto mais cedo você conseguir fazer tudo isso, maiores são as chances de sucesso. Mas nunca é tarde para começar. Aos 30 anos ou mais de 30, José começa a administrar todo o Egito. Agora, pergunta difícil. Onde é que José aprendeu a administrar? Como ele adquiriu essa habilidade? Deixa eu te falar como. Durante todo o tempo de sofrimento na vida de José, José estava fazendo algo que a Bíblia não conta, que os relatos bíblicos não falam. Ele estava investindo nele mesmo, ele estava melhorando, ele estava refinando o seu caráter, ele estava se tornando a pessoa que ele precisava ser para atingir esse nível de sucesso. Ele trabalhou no seu desenvolvimento pessoal, na sua integridade, no seu caráter, sem deixar de lado a sua fé e a sua espiritualidade. Ele estava se tornando a pessoa que Deus precisava que ele fosse, para que ele pudesse se tornar a pessoa que Deus revelou para ele em sonho quando ele era ainda moço. Está entendendo isso? É isso que nós muitas vezes perdemos na história, que nós não percebemos. Mais uma vez você vê o milagre acontecendo, mas não aconteceu igual mágica, aconteceu em um processo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quero concluir te dizendo isso. Deus tem promessas para todos nós. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Ok? E as promessas de Deus todas são verdadeiras. Mas o fato é que alguns podem não ver essas promessas se materializando em suas vidas. Embora elas tenham sido conquistadas em Cristo para todos nós, muitas pessoas não vão ver elas se materializando. Por quê? Porque acham que promessa de Deus é mágica. E milagre não é mágica. Milagre é o que Deus faz através do processo na sua vida. Você só vai experimentar o milagre se você passar pelo processo. Você precisa se tornar a pessoa que você tem que ser para alcançar aquele ponto. Você tem que chegar naquele ponto onde a bênção de Deus vai poder pousar sobre a sua vida. Quantos entenderam esse pensamento? Então qual é a diferença entre a sua vida e a vida do ímpio? Os dois vão ter que trabalhar, certo? Os dois vão ter que ralar, certo? Bom, espero que você já tenha chegado a essa conclusão óbvia, porque é assim mesmo. Porque é exatamente isso, tá bom? Tanto crente quanto ímpio vão ter que trabalhar e ralar muito para ter sucesso. Ok? Mas qual é a diferença? A diferença é o que o sucesso traz na vida daquele que teme a Deus, que anda debaixo dos princípios, e o que o sucesso traz na vida daquele que não teme a Deus e faz tudo fora dos princípios. Quando a prosperidade chega na vida daquele que não teme a Deus, o sucesso não traz a alegria. Ele traz destruição, ele quebra relacionamentos, ele destrói famílias, ele gera roubos, ele gera vícios, ele traz destruição. A diferença é essa. A presença da bênção de Deus faz com que a prosperidade venha trazendo com ela os benefícios de Deus na sua vida, que é a alegria, que é a paz, a vida abundante que a palavra de Deus promete, a restauração da família, dos relacionamentos. É esse tipo de prosperidade que você vai querer na sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de José. Mas eu quero que você entenda que José alcançou sucesso porque ele se tornou a pessoa que ele precisava ser para alcançar as bênçãos que ele queria alcançar, e que ele creu. Ele creu nas promessas de Deus, mas ele era trabalhador, ele era dedicado, ele era honesto, ele era confiável, ele era íntegro.
E ele usou as dificuldades da vida dele para refinar o caráter dele. Ele era uma pessoa diferenciada. Quando a bênção chegou, ela encontrou pouso na vida de José. José não se deixou quebrar pela injustiça. Ele não se deixou quebrar pela traição. A propósito, ele liberou perdão. Ele liberou perdão para aqueles que o tinham traído, os que o tinham injustiçado. José, ele continuou melhorando como pessoa. Ele se desenvolveu e ele se tornou melhor do que ele já era. Está entendendo isso? É por isso que eu gosto tanto do exemplo de José. José era um homem que administrava com a razão e amava com o coração. Você vê isso quando ele perdoou os seus irmãos. Você vê o grande coração dele quando ele perdoa. Porque ele tinha tudo nas mãos para se vingar. Sabe aquela situação onde fala assim, eu tenho tudo agora para me vingar. Nesse momento ele perdoou. Mas quando se tratava de administração, ele era razão. José comprou todo o Egito e colocou todo mundo para trabalhar para ele. Para ele assim, lógico, pelo Egito. Ele era governador do Egito. Certo? As pessoas foram ficando sem comida, foram passando fome, e ele foi lá e comprou a terra de todo mundo. Não administrou com o coração. Ele foi lá, comprou as terras e colocou as pessoas para trabalhar para ele na terra. E isso fez com que o Egito se tornasse a maior potência mundial que controlou o mundo daquela época. Porque José era um bom administrador. Ele amava com o coração e administrava com a razão. Quero concluir te dizendo algo. Você sabia que pela primeira vez na história, pelo menos na minha história, eu vejo que o Brasil está se alinhando com Deus. Eu vejo que o Brasil está se alinhando com Israel e com Deus. É a primeira vez na história que nós temos um presidente bem intencionado. Um cara que quer mudar a nossa nação. Um congresso que não quer deixar. Mas um presidente que tem uma vontade imensa de mudar o nosso Brasil. E deixa eu te dizer algo. Isso vai trazer a bênção de Deus sobre o Brasil. E muitas oportunidades vão aparecer. E aqueles que estiverem preparados verão verdadeiros milagres se materializando nas suas vidas. Mas escute, você não vai comer uma fatia desse bolo se você não se tornar a pessoa que você precisa ser, para que a bênção pouse sobre a sua vida. Hoje eu quero que você entenda que a sua vida pode sim ser muito melhor. Você pode sim melhorar. Você pode sim fazer aquelas coisas que você sempre prometeu fazer no início do ano e nunca fez. Você pode organizar a sua vida, você pode se planejar melhor. E você pode ver as bênçãos de Deus se materializando na sua vida. Posso orar por você?